Lúcio, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Josué, a conquista da terra de Canaã. Então, pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos que o livro de Josué está dividido em 3 grandes partes: conquista da terra, distribuição da terra e a conclusão. Nós estamos ainda neste primeiro bloco, neste primeiro ponto que vai do capítulo 1 até o capítulo 12. No capítulo 12, nós já vimos o objetivo, a interação que existiu entre Raabe e os espiões, os espias, a passagem do Rio Jordão. Então agora nós vamos ver mais um pouquinho, mais à frente, o que precisa, falando sobre a preparação à circuncisão, a comemoração da Páscoa e a captura de Jericó. Pois muito bem, antes deles conquistarem qualquer pedaço de terra dentro da terra de Canaã, era necessário ainda algumas questões. A primeira delas foi passar a terra e já fazer uma preparação espiritual. Então, depois que os soldados passaram armados pelo rio, lembrem-se que, em primeiro lugar, foram os soldados da tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, e depois todos os outros soldados, Deus dá ordem para que os sacerdotes atravessem. E assim que eles saem da água, as águas voltam a correr normalmente. Deus os manda irem para Gilgal. Gilgal quer dizer círculo. E ali eles vão fazer a preparação para a festa de Páscoa. E antes desta preparação, eles fazem a circuncisão. Ora, por que eles fizeram a circuncisão? Então imaginem vocês que eles estavam no deserto. Quando eles saíram do Egito, foi feita a circuncisão de todo o povo que saiu. O que acontece é que eles acabaram passando 40 anos no deserto. E todos aqueles que haviam sido circuncidados na saída do Egito acabaram morrendo durante esses 40 anos. E os que nasceram no deserto não foram circuncidados. Isso precisava ser arrumado, isso precisava ser acertado antes de qualquer bênção, antes de qualquer vitória, antes de qualquer coisa que fosse feita na terra prometida. Eles precisavam acertar estas questões espirituais. Então, eles fizeram a circuncisão. A circuncisão é um sinal de aliança com Deus, é um sinal de que estas pessoas têm uma comunhão com Deus, que fazem parte do reino de Deus. Uma questão bastante importante que se coloca aqui, que os estudiosos analisam, é a seguinte: eles sabiam, os povos de Canaã sabiam que o povo de Deus estava chegando. E a pergunta é, por que eles já não impediram, já na passagem, já na entrada, por que eles não impediram? Por que eles não fizeram guerra, por exemplo, ali, no momento em que eles estavam circuncidados? Porque eles ficavam fracos, eles não podiam lutar enquanto tinham sido circuncidados. A explicação é uma só, uma explicação muito simples. Deus coloca pavor no coração destes povos e eles não conseguem nem mesmo fazer qualquer coisa. Então veja lá, aqui nós temos o Rio Jordão está aqui, ele está passando aqui. No vídeo passado nós comentamos que eles saíram dessa região da Transjordânia e passaram o rio. E agora Deus está dizendo para eles irem
para Gilgal. Imagina-se que Gilgal tenha ficado um ponto muito próximo de Jericó. Então, esta cidade de Jericó, aqui, um pouquinho mais para dentro, nós vamos encontrar a cidade de Ai, imagina-se que seja ali, e um pouquinho mais para frente, a cidade de Betel. Nós vamos falar daqui a pouquinho, não hoje, mas num outro vídeo, sobre Gibeon e Gibeá, né? Então, imagina-se que as cidades tivessem esta disposição que o amado está vendo aqui. Muito bem, o que eles foram fazer em Gilgal? Eles foram preparar a festa da Páscoa. A Páscoa nada mais era do que uma declaração de identidade com Deus. Então, eles fizeram comemorações da Páscoa desde que saíram do Egito. Então, a saída do Egito foi o ponto inicial, primeira comemoração, a primeira festa de Páscoa. Mas eles estavam fugindo. Eles estavam fugindo do exército de Faraó. Agora não. Agora eles estavam conquistando uma promessa, a terra. Então, eles agora fariam uma santificação e daí eles iriam comemorar a Páscoa, que era uma declaração de identidade com Deus. Olha que coisa interessante. Eles passam o Jordão, o rio Jordão, eles vão até Gilgal, eles se preparam para a Páscoa e comemoram a Páscoa. A partir do momento em que eles comemoram a Páscoa, no dia seguinte, o maná cessa, não cai mais maná. Ou seja, Deus deu providência de alimentação, mesmo no deserto, mesmo em relação à punição que eles tiveram pelo pecado deles. Em todo o deserto eles tiveram água e comida. A partir do momento em que eles se fixam na terra, a partir do momento em que eles assumem a terra, já vendo o cereal da terra para comer, eles cessam de receber o maná dos céus. Ok, nesse momento, Josué é visitado por um mensageiro. Que coisa interessante, ali no capítulo 5. Então, a partir do verso 13, Josué estava perto de Jericó e ele levanta os olhos e ele vê um homem, né? E chegou até Josué e Josué pergunta: você é dos nossos ou você é inimigo? Ele disse: não, nenhuma coisa nem outra. Eu venho de Deus, eu venho trazer uma mensagem. E aí ele diz assim no verso 14: venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quando ele diz isso, olha o que Josué faz. Josué se prostra diante daquela pessoa e o adora e pergunta: que diz meu senhor ao seu servo? Ora, que coisa interessante. Se fosse só um anjo, Josué não se prostraria. Portanto, aquele mensageiro era uma pessoa muito superior a um anjo mensageiro. Nesse momento, ele se prostra, ele adora. E como era um ser muito superior a um anjo, ele se deixa adorar. E ele fala para Josué: tira as sandálias. O que quer dizer tirar as sandálias? Aqui existem duas explicações para os sapatos e as sandálias. Algumas pessoas dizem que as sandálias significam os pecados, porque a gente anda por tudo e as sandálias, os sapatos, eles começam a pegar sujidade, sujeira e etc. Então isso poderia significar pecado. Então, tirar as sandálias significava tirar, afastar o pecado. Outras pessoas dizem que não, que estar com uma sandália ou estar com um calçado significava que esta pessoa tinha
poder, esta pessoa tinha dignidade e domínio. E quando ele diz tira as sandálias, porque este lugar é um lugar santo, né? Ele está dizendo se afasta do pecado, nós podemos entender isso também, mas também nós podemos entender que significa dizer que deixa, larga todo o poder que você imagina ter, todo o domínio que você imagina ter e faz uma adoração para Deus. Por que aquele lugar era um lugar santo? Porque ali estava a presença do Senhor. Esta era a razão pela qual era necessário tirar o calçado. E aí Deus começa a instruir Josué em como fazer. E ele diz o seguinte: você vai preparar o povo, vocês vão dar voltas marchando em torno de Jericó, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Ao final, toque de trombeta e um grito quando as muralhas cairão. Josué ouviu atentamente a estratégia de guerra e Josué fez exatamente o que ele deveria ter feito. Então, a captura acontece desta forma. Os amados podem observar que é lógico, esse modelo que está aqui é um desenho apenas das muralhas de Jericó. Então, haviam 2 muralhas em Jericó, eram 2, uma externa e uma interna, né? Disse que a primeira muralha tinha mais ou menos uns 2 metros de espessura e a segunda muralha uns 4 metros de espessura. Entre uma e outra muralha, 5 metros de distância. E a altura das muralhas eram de 10 metros. A conquista de Jericó, a captura de Jericó, foi uma captura simbólica. Por quê? Porque imaginava-se que Jericó, por ter 2 muralhas, não era uma só, mas eram 2 muralhas, ela era inconquistável, inexpugnável. Os soldados não poderiam conquistar. Então imaginem, os amados, o seguinte: aqui a cidade de Jericó, aqui havia alguma coisa de comércio, o exército poderia se colocar aqui para defender a cidade, e aqui, se os amados observarem, o portão, aquele portão que nós já comentamos, né, no episódio com Raabe. Deus, então, dando essa estratégia para eles fizeram o seguinte. Então, eles fizeram exatamente como Deus havia determinado. Então, no primeiro dia, eles rodearam, marcharam. No segundo dia, rodearam, marcharam. E assim no 3º, 4º, 5º, 6º e 7º dia. No 7º dia, né, eles fizeram não uma marcha, mas 7 marchas. Na 7ª marcha, olha o que acontece ali, capítulo 6, verso 16. Tocando os sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Porém, disse Josué, a cidade será condenada, ela e tudo o que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Então, o que está acontecendo aqui? Eles fazem isso. Mas, Eleni, o que acontece aqui quando caem as muralhas? Isso é um fenômeno físico interessante. Toda vez que um exército está marchando, o compasso da marcha faz com que a terra vibre, a terra trema. E isso enfraquece as estruturas. Então, por exemplo, é por isso que um exército, quando ele está marchando e ele vai passar por uma ponte,
ele vem marchando, mas quando ele chega para passar na ponte, ele para de marchar e passa normalmente pela ponte. E depois, lá na frente, é que ele vai começar a marchar de novo. Porque se ele marchasse enquanto estivesse na ponte, a estrutura iria tremer de uma tal maneira e tudo iria cair. Pois muito bem, nós sabemos também, a arqueologia mostra para nós, isso é uma explicação física, né? A arqueologia mostra para nós que aquela terra, aquele local ali, era um local muito frágil e ele era dado a terremotos. Então algumas pessoas dizem que não foi a marcha, que isso foi apenas uma coincidência, mas que aconteceu neste momento um pequeno terremoto e que com a marcha acontece a queda das muralhas. Seja por força da marcha, seja por força de um território, de um terremoto, seja por que for, o momento foi o momento escolhido por Deus e desta maneira as muralhas caem. O povo consegue entrar e tudo agora é destruído, com exceção de Raabe, porque eles haviam feito um pacto com ela e ela agora pertenceria à família de Israel. Pois então, veja lá, tudo que era ouro, metal, prata, tudo que era rico, metal rico, foi consagrado para Deus. Tudo que fosse possível queimar, eles queimaram. As pessoas foram mortas, nada ficou. Tudo, absolutamente tudo foi destruído. Por quê? Porque Jericó significa, a primeira cidade era uma representação da tomada da terra por Deus, por obra, por força, por graça de Deus. E tudo isso, por serem rebeldes, a gente já explicou o interdito, a gente já explicou o Herém, tudo isso deveria ser destruído. Então, eles foram consagrados ao Herém, eles foram interditos e, portanto, tudo isso desapareceu, à exceção de Raabe e sua família. Muito bem, ao final, Josué fala o seguinte: uma vez que tudo foi destruído, Josué diz isso. Pronuncia esse juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. E assim aconteceu. Existiu um homem chamado Hiel, da cidade de Betel, um pouquinho mais para frente, a gente viu agora há pouco no mapa onde é que fica, e ele tentou reconstituir Jericó, e ele perde todos os filhos, ele fica sem filho nenhum durante a tentativa de reconstrução de Jericó. E aqui nós vemos, meu amado, a graça, a misericórdia, né? A palavra de Deus que se faz presente, que cumpre as promessas. Desta forma, eles não precisaram lutar, eles não precisaram fazer muito esforço. Deus lhes entregou nas mãos uma cidade que era uma cidade símbolo, né? A cidade de Jericó. Amém, queridos? Bons estudos!